Outra questão que se prende com estas questões da demografia tem a ver com o relatório apresentado pela Comissão para propor medidas que incentivem a natalidade, uma comissão liderada pelo professor Joaquim Azevedo, da Universidade Católica Portuguesa do Polo do Porto, e esta comissão apresentava então 30 medidas para propor um aumento de natalidade. A questão do IRS foi muito falada, mas há outras. Há outras, e deixa-me dizer que eu acho que esta questão, enfim, infelizmente a política já entrou nisto, e já entrou nisto numa dupla acessão. Entrou porque, primeiro, o PSD e o CDS, que deviam falar a uma só voz, já falam a duas, porque um encomendou o estudo agora, ao passo que o CDS já tinha apresentado algumas sugestões já tinha feito um plano em 2007 ou 2008, e, portanto, agora tem aquela mágoa ou aquele ciúme de, se tivessem seguido as nossas ideias em 2008, algo disto já poderia estar implantado. Apesar de a Comissão dizer que estas medidas apresentadas têm 20 anos para, de facto, se concretizarem, entre 2015 e 2035. E tem que ser. Estas medidas não são medidas políticas no sentido em que é o governo A, B ou C. Se há área onde tem que haver um pacto político e um pacto para o futuro, é esta. Porque estas políticas só têm resultados, de facto, a 10, 15, 20 anos ou mais. Mas isso pede um entendimento. Isso pede um consenso, isso pede a palavra que mais se fala em Portugal, que é um consenso. E eu acho que, apesar de tudo aí, será possível. Se o projeto for bem apresentado, não há nenhuma força política que diga que nós não temos uma questão demográfica importante. Todas as pessoas reconhecem isto. A questão está em como atalhar isto. A questão fiscal é uma questão importante, só que é uma questão que colide diretamente com a política, porque o encomendador do estudo foi o mesmo a vir dizer, no dia em que o estudo se apresentou ao público, foi o mesmo a vir dizer, bom, mas temos que analisar o impacto disto, ou como é que vamos absorver o impacto financeiro disto. Aos sábios que fizeram o estudo, não era pedido que fizessem as contas, quanto é que custa isto. Obviamente, eles apresentaram um plano geral, em que diz que a natalidade pode vir a ser recuperada em alguma coisa se houver medidas de estímulo fiscal, económico, de apoio aos avós, de apoio a infantários, de as mães poderem ficar em casa durante um ano inteiro, depois de serem mães, pagas a 100%, de incentivos às empresas que contratem e que aceitem mulheres que vão ser mães. Não haja aquele rumor que houve que há empresas que obrigam funcionários a assinar cartas em como se compromete, que eu acho que é uma coisa impossível, porque, enfim, há uma questão legal, mas há também uma questão social, física até, acho que é uma intromissão abusiva das empresas na vida dessas pessoas. Agora, o que eu não vejo analisado, e eu acho que é importante, até do ponto de vista daquilo que é a política da família, e até uma certa visão que a Igreja tem sobre a família. Estou interessado em ver como é que a Igreja, quais são os ecos que tem sobre este estudo. Mas há uma coisa que é verdade. As condições financeiras das mulheres em geral, nos anos 60, eram piores do que são hoje. E, contudo, havia mais filhos. Portanto, a questão económica é importante, dar condições às famílias, mas, como eu vi escrito, já não sei onde, não sei se é por pagar menos água ou menos IMI que um casal jovem vai ter mais filhos ou não. Pagar menos água ou menos IMI é importante, mas não é tudo. Porque o que eu acho que está aqui em causa é uma questão social, é uma questão cultural, é uma questão mental. É o valor da família e é o valor que as famílias dão aos filhos. Nos anos 50, 60, 70, quando as mulheres, enfim, quando houve um pico, pelo menos desde que há dados, né, desde há 70, 80 anos, nos anos 60, a taxa de substituição era de facto muito superior. Nós hoje, as mulheres têm em média 1,2 filhos, nos anos 60 tinham o dobro ou mais. Porquê? Porque nos anos 60 o modelo de família assentava nos filhos. Eu não quero com isto dizer, note-se, que o destino das mulheres é serem mães. Não é isso que está aqui em causa. O que está aqui em causa é que há todo um padrão de discurso cultural hoje, de aproveitar o tempo da insegurança, da realização pessoal, em que nós passamos de uma espécie de ideia do filho
como sustento e apoio natural para uma ideia de, entre muitas aspas, do filho como um encargo, do filho como um fardo. E, portanto, as mulheres emanciparam-se, a vida hoje é muito mais rápida, o emprego é mais volátil, as pessoas não fazem só contas a quanto é que custa um filho, fazem contas mentais àquilo que têm que mudar na sua vida para serem pais. E muitos deles preferem não ter filhos. Também há aqueles que não podem ter filhos, não é desses. Mas preferem não ter filhos, porque podem ter mais férias, porque podem ter mais conforto, ou preferem ter um só filho. E há de reparar como o discurso hoje em dia do filho único é um discurso tipo, em que tem que se dar à criança tudo. E, portanto, eu não sei se a questão fiscal aliviando as famílias não conduz, em muitos casos, a não ter mais filhos, mas ter mais folga para mimar o filho único ou para se mimar a si mesmo. E, portanto, enquanto não houver, se calhar, um discurso, e esse tem que ser feito pelos pais que têm filhos, um discurso em como ter filhos é bom, o que quer que isto signifique, porque é emocionalmente interessante, porque recompensa, porque os afetos são bons, quer dizer, eu não sei como, mas não são medidas fiscais. Tudo aquilo que o estudo aponta são ajudas a. Ou seja, para aqueles pais que, como o estudo também diz, os portugueses já não têm os filhos que tinham, mas gostavam de ter mais. Para os pais que gostavam de ter mais filhos, se calhar o empurrão fiscal, se calhar haver mais apoio de infantário, se calhar uma ideia que eu achei muito interessante, os avós poderem ter apoios, poderem deduzir fiscalmente. Acho isso interessantíssimo. Como acho justíssimo que uma família possa dividir em IRS os rendimentos não por 2, mas por 2, qualquer coisa, com os outros filhos. Porque, repare, um agregado que tem 4 pessoas, 2 pais e 2 filhos, os rendimentos não se dividem por 2, dividem-se por 4. Portanto, há ideias muito úteis, há ideias muito interessantes que podem ser o empurrão para ter um filho, para ter o segundo filho. Agora, a recuperação demográfica ao nível a que é necessário vai ter que implicar muitas mais coisas. E vai ter que implicar, se calhar, um modelo de sociedade e de família que nós já não temos, que uma certa secularização laicista, uma certa dissolução da ideia de família como o primeiro centro de sociabilização, o primeiro centro de afetividade. Porque, repara, depois tudo isto repercute em quê? Em modelos alternativos de família, onde é possível ser feliz, note, mas onde a noção da reprodução para a continuação de gerações não é tão forte. E não é tão forte, de facto. E, portanto, eu acho que há aqui agentes, a Igreja é um deles, a sociedade é um deles, a política é um deles, que têm que atuar no sentido de redignificar a família, de redignificar a maternidade e de impedir coisas tão simples como em empregos as mulheres que têm 2, 3, 4 filhos serem olhadas como não está tão interessada no seu emprego, está mais interessada em ser mãe. E isto às vezes é apresentado como antinómico. Essa é uma crítica que muitos fazem a instituições mais conservadoras, mas esse deve ser um papel, segundo diz então, que outras instituições devem partilhar. Às vezes são injustamente acusadas de serem instituições que querem voltar a ter um padrão de família daquele antigo à Estado Novo, porque em Portugal não se pode discutir isto serenamente, sem que venha aquela ideia do lá estão a defender a família à Estado Novo. Não há família à Estado Novo ou família à Revolução, há família, ponto final. E, portanto, quando se acusam vozes mais conservadoras de virem alertar para o significado que a família tem, repare que mesmo as pessoas que atacam essas opiniões substancialmente concordam com elas, porque são as primeiras a dizer que a fiscalidade é importante, mas como é que se incentiva as mães e os pais a terem mais filhos? É dando condições ao agregado. Na minha linguagem, o agregado chama-se família. Este é um assunto que com certeza nos vai juntar e estará em análise durante bastante tempo. Por hoje, professor, muito obrigada por ter estado connosco ao longo destes meses, por nos propor uma análise da atualidade informativa. Boas férias para si. Igualmente.